Olá a todos e todas! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente do que o normal, mas sempre nesse assunto dos relacionamentos, né? O que é interessantíssimo porque quem me acompanha aqui sabe que eu sou oraculista também, né? Faço consultas de runas e geralmente o assunto que eu trato nos meus jogos, né, que as pessoas vêm se consultar, é a respeito dos relacionamentos, né? Obviamente, assim, as runas elas trazem uma perspectiva muito interessante em relação a outros oráculos, né? Ao meu ver, obviamente, mas isso alguns outros colegas também eu já ouvi falando, né? Alguns outros colegas que são oraculistas também, porque as runas lidam com uma camada que a gente fala do Vird, que é o destino, né? Que mexe com questões muito mais profundas que fazem parte, né, dessa linha de evolução espiritual da pessoa e também de uma forma muito mais ampla, não só dessa existência desta vida aqui física, material, mas de outros planos de existência. Então, são muito completas, né, essas leituras e falam muito diretamente ao ponto, né? As runas têm essa característica. Mas assim, hoje eu vim trazer então algumas runas que eu vejo que têm uma relação com essa questão dos relacionamentos, para ilustrar, né, o que foi falado ontem na consulta e o que eu queria trazer aqui para vocês sobre o amor e sobre os relacionamentos. Bom, primeiro deixando claro aqui que obviamente que eu não vou dar uma aula de runas, as runas têm muitos aspectos que têm que ser analisados, né? Eu vou até deixar uma dica aqui de um perfil que vocês podem procurar para ter esse conhecimento das runas, né? Aprender sobre as runas para quem tem um interesse. Então eu não vou dar aula de runas, eu vou trazer aqui só o simbolismo da runa, né? Porque eu nem posso fazer isso assim dessa forma tão displicente, porque é muito, realmente é todo um processo, né, que a gente tem que fazer para poder ter esse acesso a esse conhecimento. Mas para ilustrar algumas coisas aqui para vocês. Então, primeiro, o que foi falado na consulta que eu achei interessante trazer é que a gente tende a olhar, né, aspectos do relacionamento que a gente coloca em camadas, falando assim, que primeiro são aquela camada das coisas do dia a dia, né, da nossa forma de se relacionar, que estão vinculadas à personalidade, né, as personas, os papéis que a gente assume em determinadas situações, que é uma camada, é um nível, né, dos relacionamentos. E o outro nível é esse que a gente tem acesso por meio desse simbolismo das runas, que é essa que traz questões de até mesmo das leis que regem a nossa vida, a nossa existência, e relacionado também a algumas virtudes que são trazidas no simbolismo, né, desses símbolos milenares, né, dessa representação milenar das runas. Então, o primeiro desses símbolos das runas, né, que pode trazer uma significação sobre os relacionamentos, é Vunio, né, que vocês provavelmente estão vendo aí ao contrário, mas ela parece um P, né, desenhadinho aqui, e a Vunio fala, né, sobre essa primeira noção do encontro que a gente tem quando a gente reconhece aqueles que fazem parte, né, da nossa mesma essência. Então, ela é a runa que fala sobre o reconhecimento do clã, quando é formado o clã. E, na verdade, a representação dela é uma bandeira do clã, né, que na tradição nórdica, né, os clãs eles trazem essa representação por meio dos símbolos mesmo, dos brasões, né, das bandeiras do clã, e ela traz essa perspectiva da alegria desse reconhecimento, da parceria com o outro, né? Quando a gente entende que é na conexão com o outro que a gente encontra essa realização de nós mesmos, né, em relação ao outro, no sentido de valorizar esse amor que existe nessas relações mais próximas, né, mais voltadas para aquele grupo em que a gente se relaciona mais intimamente, né? Então, essa perspectiva para os relacionamentos fala justamente desse reconhecimento no outro, dos pontos em que nós somos iguais ao outro, né? E como eu me coloco nessas relações
mais próximas, né? De que forma acontece essas interações, né? Do outro que convive comigo. Então é a convivência mesmo, e isso traz para os nórdicos, essa convivência era o que os mantinha vivos, porque eles precisavam cooperar, né, para poder ter a subsistência, para poder ter lidar com as intempéries da natureza. Então isso é muito importante. Para a gente ainda hoje né? É a coletividade, mas de uma forma mais sutil nesse sentido, né? De maior proximidade, aquilo que nos conecta mesmo pelo amor, nesse caso aqui. E uma outra runa que vocês podem ver é Gebo, que também fala sobre essa questão das relações, mas de uma forma um pouquinho mais elaborada, digamos assim, que Gebo, ela traz também essa raiz de gift, que é gifu, a gente pode falar gifu, que é o dom, né? E é muito interessante porque ela traz essa noção de que para que exista uma troca, um relacionamento, a gente tem que ter troca. E não é só essa troca aqui, como a gente está fazendo aqui, trocando, né, ideias e falando, mas uma troca que leva ao equilíbrio. Então é uma troca pela justiça da troca. Então o que eu der, né, é o dar e receber. Então se eu quero receber, eu preciso saber como dar, né? Então eles têm os nórdicos sempre tiveram essa consciência de que, por exemplo, quando eu peço alguma coisa aos deuses, eu tenho que estar disposta a fazer uma troca. Não é uma coisa que chega como um milagre, porque nesse sentido os nórdicos nem tinham essa noção de milagre, como se você estivesse passivamente recebendo alguma coisa que você pediu. Pelo contrário, né? Você precisa, para ter receber aquela energia, né, seja da natureza, seja da outra pessoa, principalmente nesse sentido, eu preciso fazer essa troca. Então Gebo fala sobre essa troca entre os clãs, né, quando existia a pacificação entre os clãs, de trocas de favores, de trocas de justas, nesse caso, né, dessas relações, né? Então trocas da conexão mesmo. Então aquilo que, se você se entrega na relação, né, você vai receber a entrega de volta, né? Então você não pode exigir que o outro se entregue, né, nesse sentido, dê aquilo tudo que é melhor dele para você, se você não faz a mesma coisa por ele, né? Então Gebo fala sobre isso. E a outra runa que também fala sobre essa questão dos encontros é Evas, né? Que é a runa da representação do cavaleiro com o seu cavalo, né? E nesse caso também Odin com Sleipnir, que era o cavalo sagrado de Odin, que fala dessa... Vocês podem ver que ela é uma runa que tem como se fosse um espelhamento aqui, né? Como se fosse encostando a testa, né? Olhando nos olhos. O cavalo e o cavaleiro, nesse caso, nesse encontro de cumplicidade, principalmente. Ela fala sobre essa cumplicidade, essa questão quase telepática de troca, né? Quando existe um entendimento tão profundo que é possível, na sutileza da comunicação, as pessoas terem essa troca a partir de uma coisa muito mais profunda, né? Então, deixar essas mesquinharias do dia a dia, dessa coisinha de detalhezinhos, né? E passar a entender o outro pelo que ele é na essência, né? Porque, obviamente, entre o cavalo e o cavaleiro não existe uma comunicação da fala tão óbvia como a gente tem entre os humanos, por exemplo. Mas o cavalo era muito conhecido, é até hoje muito conhecido, pela essa sensibilidade, da percepção de empatia mesmo com o outro, né, nesse caso. Então, Evas fala muito dessa percepção mais refinada do outro, dessa empatia mesmo, dessa conexão muito ainda mais profunda, né, pautada nesse reconhecimento do outro de Vúnio, pautada no compromisso de Gebo, né, e essa sutileza dessa conexão mais elevada com o outro, né? Então, para que a gente alcance esse nível de relacionamentos, né, que muitas pessoas vêm me falar que querem, né, esse nível de relacionamento muito mais profundo, mais etéreo, sublime,
a gente precisa fazer um esforço, né, de se comprometer, de se reconhecer no outro, de perceber a essência do outro e deixar assim tanto de lado esse burburinho, né, do nosso ego e que fica falando que a gente precisa de mais, que eu quero mais, que os meus interesses, né, o controle, o meu apego, eu preciso disso, né, mas deixar isso em prol de algo muito maior, né? Então, para fechar esse vídeo longo, eu quero trazer Manás, que não necessariamente tem tanto a ver assim com os relacionamentos, mas ela fala desse entendimento do ser consciente, né? Então é muito importante que a gente esteja no ser consciente, no ser superior, né? No ser elevado, nesse sentido de estar em conexão com essas leis maiores, com a virtude, né, de verdade, para que a gente consiga lidar com essa questão da conexão com o outro, do amor, de uma forma muito mais profunda do que simplesmente esse dia a dia de sair, de conversar, de trocar ideia, do contato físico somente, né, que na verdade fica muito restrito, né, muito superficial. Então, aqueles que procuram essa profundidade nos relacionamentos têm que lembrar desse ensinamento dos antigos para que a gente consiga se elevar sobre o nosso ego e entender os relacionamentos a partir de um ponto de vista muito mais essencial. Então essa é a minha contribuição para vocês hoje, um vídeo bem longo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai falar muito sobre isso aqui nos próximos vídeos também, tá bom? Um beijo a todos.